Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina de Libras. Eu, professor Márcio, darei continuidade aos conteúdos que nós iniciamos na aula passada e hoje, especificamente, nós abordaremos os conteúdos que estão na unidade 2, que dizem respeito ao conhecimento sobre a surdez, sobre as características, sobre as classificações e também a língua brasileira de sinais. Então, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre de que modo a surdez se relaciona com a língua de sinais. A gente começa, então, a nossa aula ressaltando os aspectos da importância da nossa audição. A audição é um dos nossos sentidos fundamentais desde que nós estamos ainda na vida intrauterina. É pela audição que nós conseguimos identificar e reconhecer os diversos sons do ambiente. É pela audição que a gente consegue, como eu mencionei, desde a vida intrauterina, se relacionar com o mundo externo, já a partir do 6º mês de vida, em que a criança começa a conhecer e a reconhecer a voz do pai, da mãe e das outras pessoas que estão ao redor. É também através da audição que a gente consegue saber o que está acontecendo fora do nosso campo de visão. Quem nunca, levou uma buzinada ou foi chamado e virou para olhar? Então, por diversas vezes foi graças ao som que nós conseguimos nos localizar em alguma situação ou até mesmo nos livrar de alguma coisa. É também a audição que permite o desenvolvimento e a manutenção da nossa linguagem oral. E é graças a ela, inclusive, que nós desenvolvemos a nossa linguagem oral. Até os 6 meses de vida, todos os bebês possuem 2 tipos de balbucio, o balbucio gestual e o balbucio oral. Nos bebês ouvintes, por conta da audição e por conta de estarem receptando sons, o que se percebe então é que eles vão desenvolver a linguagem oral a partir dos 6 meses de vida. E é também pela audição que nós acessamos um grande volume de informações, sejam elas através de uma aula como essa, através dos telejornais, através do rádio, através das conversas, através das palestras, enfim, de tudo mais que nós fazemos e utilizamos no nosso cotidiano para obtermos informação. As informações trazidas pela audição, então, elas funcionam basicamente como sinais de alerta e como uma forma de desenvolver a nossa linguagem. É importante que a aquisição de linguagem, ela não só seja adquirida, mas que ela tenha a sua manutenção. E a audição ela vai auxiliar aí nesse processo de manutenção da linguagem, na medida em que eu escuto e experimento outras formas de dizer, de nomear, de me comunicar com o outro. Portanto, esse fenômeno da audição, de ouvir, ele é resultante assim, de uma complexa articulação entre coisas que estão, entre aspectos, entre partes que estão dentro do nosso ouvido, do nosso cérebro, até aspectos que estão do lado de fora do nosso cérebro, como é o exemplo do som, que são ondas. Então, quando alguém emite algum som, a gente tem então uma vibração no ar, e essa vibração ela encontra o nosso pavilhão auricular. Ele tem esse desenho exatamente para receptar essas ondas da melhor forma possível. Assim como também falar é uma atividade complexa. A nossa fala ela envolve não somente a nossa boca e a língua, por exemplo. Ela envolve todos os nossos órgãos do sistema fonoarticulatório, que aí a gente vai ter o palato mole, o palato duro, o nariz, A gente vai ter a laringe, a faringe, os pulmões, as pregas vocais, o esôfago. Então, nós vamos ter muitos órgãos envolvidos aí para que a nossa fala possa ser, então, emitida. Basicamente, o nosso ouvido tem como função perceber, reconhecer, interpretar e compreender os sons e os estímulos sonoros que são encaminhados para nós. Nesse sentido, para cumprir essa função,
o sistema auditivo humano ele se estrutura em três pedaços, digamos assim, tá? A gente vai ter o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo ele é composto pelo pavilhão auricular, né, o que a gente chama no popular de orelha, pelo conduto auditivo e pelo tímpano, pela membrana timpânica. Na parte mais interna, nós vamos ter a parte média, que vai ser constituída pelos 3 ossículos, que são os menores ossos do corpo humano, chamados de martelo, bigorna e estribo, e uma parte interna, que é a parte de processamento sonoro, que começa com a cóclea e se ramifica através dos canais semicirculares, chegando então ao nervo auditivo e no local no cérebro onde se interpretam esses sons. Para demonstrar para vocês essa estrutura, eu trouxe essa figura em que a gente consegue perceber aqui de modo muito claro, tá? Essa estrutura que eu comentei agora. Então, o ouvido externo ele inicia aqui com o nosso pavilhão auricular, com esse formato necessário para a receptação das ondas. Logo em seguida nós temos o canal auditivo, tá? Que é onde inclusive fica depositada a cera do nosso ouvido. E esse canal auditivo leva até o tímpano, que é uma parede, uma membrana muito fina, né? E que pode ser rompida se nós não tivermos cuidado durante a limpeza ou ao inserir algum objeto, né? Algo para tentar limpar e tirar o acúmulo de cera. A partir daqui do tímpano, nós temos o ouvido médio, composto por esses 3 ossículos aqui, que juntos, né, trabalham para encaminhar essas ondas para, então, a cóclea, tá certo? Ao chegar aqui à cóclea, nós vamos ter a transmissão desses impulsos sonoros e para o nervo auditivo, certo? Para então ser encaminhada para o nosso cérebro, certo? Então, esse ouvido, o funcionamento desse ouvido, ele depende de que todas essas estruturas estejam intactas, estejam bem. Qualquer lesão em qualquer parte dessa estrutura pode ocasionar uma surdez, seja ela temporária ou até mesmo permanente. Qualquer distúrbio que nós tivermos no processamento normal dessa audição, independentemente da causa, do tipo ou do grau de severidade, vai constituir uma alteração auditiva e que vai fazer com que esse indivíduo ouça menos, ele perceba menos. Tá? A deficiência auditiva, portanto, ela vai ter diversas causas e pode ocorrer em diferentes momentos da nossa vida. Ela mesmo leve, ela vai interferir nas relações interpessoais, já que afeta o desenvolvimento e manutenção da comunicação oral e o acesso às diversas informações, como nós já mencionamos, e informações necessárias para o cotidiano. A partir disso, a partir das diversas possibilidades de caracterização da surdez, né, tanto em tipo quanto em grau, a gente consegue perceber que a surdez ela não é só um diagnóstico clínico, não está restrito somente ao ouvir, ou melhor dizendo, ao ouvido. O diagnóstico da surdez envolve muitas áreas, como exemplo, a área da medicina, né? Já que nós vamos ter os aspectos relacionados à etiologia, ao diagnóstico, até mesmo cirurgia de implante coclear. Envolve os aspectos linguísticos, porque essa surdez ela vai implicar em diversos processos de aquisição de linguagem, no desenvolvimento da fala oral, da fala da linguagem escrita e da língua de sinais. Envolve também os aspectos de ordem terapêutica, tá? E ressaltando aí o campo da fonoaudiologia, e a gente poderia dizer também da terapia ocupacional, de ordem social, porque as pessoas com surdez vão ter formas de interação
e relacionamento diferenciadas com os ouvintes, de ordem trabalhista também, tá? Porque os surdos, enquanto pessoas com deficiência, vão precisar se encaixar numa categoria, e essa categoria ela tem aí as suas questões e as suas peculiaridades também, diferentemente de todos os outros sujeitos com deficiência. Os surdos são os únicos que trazem consigo uma língua diferente, e isso vai ter uma implicação muito séria em diversos aspectos da vida desse sujeito, e de ordem política também, sobretudo política, já que todas as vezes que a língua desse sujeito não é reconhecida, de que ele chega em um espaço e esse espaço não é acessível, ou de que nós não sabemos utilizar a língua dele para melhor comunicar com ele, nós estamos também falando de uma dimensão política, de uma dimensão da inclusão social. Assim, a gente precisa então classificar a surdez. E essa surdez ela pode ser classificada, num primeiro momento, quanto ao período de aquisição. Quanto ao período de aquisição, ela vai ser congênita, ou seja, ela vai ser genética, a pessoa já vai nascer com essa surdez, e nesse caso, sendo congênita, ela é uma surdez pré-lingual, ou seja, antes do período de aquisição de linguagem. Mas essa surdez ela também pode ser uma surdez adquirida depois do nascimento, ou até mesmo durante o nascimento, e ele pode adquirir, seja por uma doença, seja por alguma ingestão de droga, seja por algum trauma, algum traumatismo. Nesse caso específico, quando se trata de surdez adquirida, pode ser pré-lingual e pode ser pós-lingual, a depender da idade que ela aconteça. Além, dessa classificação, quando nós classificamos em relação à etiologia, ou seja, as causas da surdez, nós podemos dividir essa classificação em 3 grandes grupos. Então, a gente pode dizer que a surdez ela pode ser pré-natal, com fatores que aconteceram antes do nascimento, sejam eles fatores hereditários, sejam doenças da mãe durante o período da gestação, seja a exposição da mãe a drogas. Pode também ser perinatal, durante o parto, tá? Nascimentos prematuros, quando a criança tem anóxia cerebral, ou seja, falta de oxigênio, quando acontece algum trauma, ou mesmo pós-natais, quando essa criança ela nasce ouvinte, mas por algum acontecimento específico, ela acaba perdendo a audição, tá? Se tornando surda. Em relação ao local onde acontece essa perda auditiva, nós vamos ter 4 classificações. Então, ela vai ser uma surdez condutiva, quando acontecer aqui do pavilhão auditivo, pavilhão auricular, até os ossículos, que é o ouvido médio. Ela vai ser neurosensorial quando acontecer no ouvido interno, ou seja, na cóclea, nos nervos auditivos, certo? Ela vai ser mista quando ela envolver lesões em lugares diferentes entre o ouvido externo, médio e interno. E ela vai ser central quando ela estiver localizada no tronco central, nas regiões cerebrais relacionadas ao processamento auditivo. Tá? Não aqui necessariamente com a estrutura física, mas aqui na estrutura cerebral. E para nós, então, classificarmos essa surdez quanto ao grau de surdez, costuma-se utilizar um instrumento chamado audiômetro, que é utilizado pelos fonoaudiólogos, os profissionais da fonoaudiologia, requisitados por otorrinolaringologistas, executam esse exame. O audiômetro vai, então, aferir o nível de sensibilidade auditiva desse sujeito e vai classificar em decibéis. Daí que, pela intensidade de perda auditiva, nós vamos ter algumas classificações. Uma pessoa com audição normal, ela pode ter até 15 decibéis de perda. Até 15 decibéis de perda.
Uma pessoa com surdez leve, ela vai ter uma perda entre 16 a 40 decibéis. Ela, por exemplo, não consegue mais ouvir o tic-tac de um relógio ou uma conversa um pouco mais silenciosa. Uma pessoa com surdez moderada vai ter uma perda entre 41 a 55 decibéis. Uma pessoa com surdez acentuada vai ter uma perda de 56 a 30 decibéis. Uma pessoa com surdez severa, que não consegue mais ouvir qualquer som de telefone tocando, ela vai ter uma perda de 71 a 90 decibéis. E acima de 90 decibéis, a partir de 91, a gente diz que o sujeito tem uma surdez profunda e ele de fato não tem mais nenhum resíduo auditivo para então receptar qualquer informação. Sujeitos surdos com surdez profunda costumam se basear na informação sensorial tátil, ou seja, pela vibração eles conseguem perceber. Eles conseguem perceber que há um caminhão perto pelo ruído, pela vibração. Né? Eles conseguem perceber que há um caminhão, um avião passando em cima da casa pela vibração que isso causa. Então, os sujeitos surdos com surdez profunda, eles não possuem qualquer resíduo auditivo. É importante ressaltar que essa, porém, é uma classificação médica, uma classificação clínica, tá? Clínico-terapêutica, como nós comumente costumamos chamar. De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, a deficiência auditiva é considerada como a diferença audiométrica, né, entre o desempenho do indivíduo e a habilidade normal de detecção sonora, como eu já comentei com vocês, tá bom? Então, essa sensibilidade auditiva vai ser aferida pelo audiômetro. Além disso, nós também podemos classificar a surdez em unilateral ou bilateral. Unilateral quando ela for apenas de um lado e bilateral quando ela for dos dois lados. É importante que, para além de tudo isso, as autoras Hyde e Catherine, elas costumam dizer que a surdez ela é mais do que um diagnóstico médico. Ela é um fenômeno cultural, com padrões sociais, emocionais, linguísticos e intelectuais, assim como os seus problemas estão inextricavelmente ligados. Então, não se trata só de não ouvir, se trata de características muito específicas, de características muito peculiares, de fato, desse sujeito que cresce tendo um mundo sem som, e esse fato de ter um mundo sem som vai dar a ele uma outra organização mental, vai dar a ele uma outra percepção da vida, uma outra percepção do que o envolve, né, do que envolve o entorno. E há uma classificação que é a classificação mais importante, sobretudo porque é a classificação que a comunidade surda prefere, tá? Eu falei da classificação clínica, mas em outra medida, em outra direção, nós temos a classificação socioantropológica, que é a classificação que determina que quem é surdo é aquele que tem experiências visuais com a língua de sinais e que se identifica com a cultura e com a comunidade surda. Então, para os surdos e para a classificação que eles preferem, independentemente do grau de perda auditiva, é surdo aquele que reconhece a língua de sinais como sua língua e que se reconhece nessas experiências visuais que a comunidade surda tem, através dos seus valores, através das suas histórias, dos seus artefatos, né, e daquilo que eles compartilham entre si. Tá? Então, na visão médica, a gente vai ter essa classificação de perda auditiva leve, moderada e grave, certo? Então, essa vai ser a classificação para a visão médica. Já na visão socioantropológica, surdo vai ser aquele que, independentemente do grau de perda, ele se identifica com a língua de sinais, com a comunidade surda e com as experiências visuais. Tomem nota acerca desse conceito, porque ele vai ser um conceito fundamental na vida de vocês. E aqui, aproveitando para também fazer um adendo,
A nomenclatura correta é surdo, tá? Quando vocês virem em qualquer lugar, qualquer pessoa reproduzindo o nome surdo-mudo, vocês podem corrigir. A nomenclatura correta, como os próprios surdos preferem ser chamados, é surdos. E a surdez, como eu comentei na aula anterior, ela sempre esteve relacionada à língua de sinais, porque é natural aos sujeitos, quando privados da audição, tentarem se comunicar com as mãos e como tentarem se comunicar através dos olhos. Em 1960, nós tivemos aí, então, reconhecimento da língua americana de sinais como língua, até então era considerado apenas mímica, e a partir disso, né, desse reconhecimento, através do William Stockel, em 1960, todas as línguas de sinais foram consideradas línguas naturais legítimas, línguas com níveis linguísticos morfológico, fonológico, semântico, sintático, pragmático, assim como as línguas orais. A partir desse reconhecimento aqui no Brasil, como eu mencionei, a Lucinda Ferreira Brito foi a primeira pesquisadora, e a ela nós tivemos outros pesquisadores que se uniram, como a Ronice Miller de Quadros e a Tânia Felipe, que são também grandes professoras e grandes autoras sobre a gramática da língua de sinais, sobre os conhecimentos que envolvem a língua de sinais e a surdez também. A língua de sinais, então, foi reconhecida em 2002, oficialmente pela lei, que nós já vimos na unidade 1, pelo decreto, tá? Ela foi regulamentada, e ela é considerada a língua natural dos surdos, com uma gramática própria, com aspectos próprios da sua gramática, e ela não veio da língua portuguesa. Se vocês lembram da aula passada, ela veio da língua de sinais francesa, com o padre Rouet, veio também da sinalização dos alunos surdos que chegavam ao INES para estudar, tá? Em Libras, a gente não vai dizer que se utilizam gestos, mas a gente vai dizer que se utilizam sinais. Então, cada vez que eu nomeio alguma coisa com uma movimentação gestual, eu estou fazendo um sinal. Nós vamos ter a ausência de desinência de gênero, a gente vai precisar marcar isso separadamente em Libras, e também de número, singular e plural. Então, a Libras ela vai possuir aspectos muito diferentes da língua portuguesa, que a gente coloca o A, o O, o S, para poder falar de masculino, feminino, singular e plural. A gente também não vai conjugar os verbos em Libras, como nós utilizamos em português, nas desinências modo temporal ou número pessoal. Nós vamos ter poucos conectivos e a gente vai ter uma estrutura também de frase diferente da que é conhecida em língua portuguesa, tá? Que é o que a gente chama de topicalização. E aí, quando a gente fala sobre surdos, sobre língua de sinais, é importante a gente tocar em alguns mitos, e eu já adiantei, inclusive, um para vocês, mas aí eu queria novamente falar porque é muito importante a gente ressaltar. Algumas pessoas falam linguagem de sinais. Não está correto esse termo. A Libras é uma língua, portanto, correto a gente falar língua de sinais. O termo surdo-mudo ele é antigo e inadequado para nomear as pessoas surdas. Portanto, nós iremos chamar apenas de surdo, tá? O termo gestos ou pantomima para dizer que o surdo está falando, né, também é errado. A gente deve utilizar o termo sinal ou sinais para se referir à expressão linguística em língua de sinais. Além disso, costuma-se dizer que os surdos são nervosos, né? O que também é um mito. Eles não são nervosos. Por vezes eles podem sim ficar um pouco irritados, mas isso é decorrente da questão de comunicação. Assim como nós também ficaríamos irritados caso não conseguíssemos nos comunicar, né, com o outro. Um outro mito, e que tem a ver aí com um pensamento um pouco restrito acerca da língua de sinais, é que ela seria universal. Isso não é verdade. Cada país possui a sua língua de sinais respectiva. Aqui no Brasil, a nossa língua de sinais é chamada de Libras.
Nos Estados Unidos é língua americana de sinais. Em Portugal é a língua gestual portuguesa. Na Espanha é a língua de sinais espanhola. E aí, por aí vai, tá? Cada país possui a sua língua de sinais. Portanto, não existe uma só que é falada no mundo todo, mas sim, cada país tem a sua língua de sinais. Um outro mito é dizer que a Libras ela não é gramatical, ou seja, que ela seria agramatical, o que não é verdade. A língua de sinais é uma língua rica, como qualquer outra, e possui as suas regras, como qualquer outra também. Ela vai possuir os níveis linguísticos, como eu já falei, ela tem uma modalidade visual, espacial ou visual gestual, ou seja, a gente utiliza o espaço e os olhos, né, e a gesticulação para se comunicar. Ela vai possuir um sistema de transcrição para a língua portuguesa e a escrita, sim. A língua de sinais possui uma escrita também. E ela também vai ter marcações regionais, né? Os surdos de Recife, os surdos de São Paulo, eles têm palavras diferentes das nossas. Ou seja, a variação regional também existe. Esse aqui é o nosso alfabeto manual. É o alfabeto que a gente utiliza na Libras, que por vezes as pessoas acham que para saber Libras basta saber esse alfabeto, que não é verdade. Ele é um instrumento interessante e importante, e ele é um instrumento necessário para a nossa comunicação, um instrumento necessário para a utilização da língua de sinais. Além do alfabeto, a gente tem as configurações de mão, que são todas as formas como a nossa mão pode ficar para se elaborar algum sinal, tá? Então, observem essa forma aqui, ó, por exemplo. Com essa forma eu consigo fazer brincadeira, eu consigo fazer YouTube, eu consigo fazer azar, eu consigo fazer avião. Então, configuração de mão são todas as possibilidades que nós temos dentro da língua de sinais para poder formar algum sinal. Nós temos os números ordinais, os números cardinais, os números, né? Enfim, todos os tipos de números. E eles também têm configurações de mãos específicas. Essa aqui é uma demonstração da escrita em língua de sinais. A escrita a gente chama de sight-writing, tá? Que é uma escrita de sinais, e ela não é uma escrita alfabética. Nós não utilizamos A, B, C, D. É uma escrita em que nós utilizamos símbolos específicos que vão representar esses sinais que nós utilizamos na língua falada. Aqui é um exemplo de sinal de curso. Ele tem toda uma complexidade, tem códigos muito específicos em relação a como se deve escrever. Aqui é uma demonstração, né, da representação, da forma como a mão fica, como fica na escrita de sinais. Aqui alguns exemplos escritos. E essa frase do Long, ela é uma frase que representa muito a importância da língua de sinais para a vida das pessoas surdas, a importância da língua de sinais para a inclusão das pessoas surdas. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: impossível para aqueles que não conhecem a língua de sinais perceberem sua importância para os surdos. A influência sobre a felicidade moral e social dos que são privados da audição, a sua maravilhosa capacidade de levar o pensamento a intelectos que de outra forma ficariam em perpétua escuridão. Enquanto houver 2 surdos no mundo e eles se encontrarem, haverá o uso de sinais. Ele quer dizer aqui que é justamente graças à língua de sinais que os surdos podem se utilizar para refletir, para pensar, para se expressar. Sem a língua de sinais, eles não conseguiriam isso. Ao longo da história, a oralização e a comunicação total, que eu comentei na aula anterior, produziu diversos efeitos desastrosos, produziu diversos traumas, produziu diversos sujeitos com problemas de linguagem, com problemas de comunicação. Mas a língua de sinais, ela se apresenta então como uma forma autêntica de comunicação, como uma forma específica
e que atende a todos os aspectos necessários linguísticos, psicológicos, sociais e comunicacionais para a efetividade dessa comunicação entre surdos e surdos e ouvintes também. Então, para a gente poder resumir, eu queria trazer algumas frases específicas para vocês, que vão trazer muitos conceitos do que nós temos estudado até aqui. A Libras é uma língua, então a gente tem que lembrar disso. Não tem que dizer que a Libras é uma linguagem, mas é uma língua. A língua de sinais ela não é universal, cada país possui a sua língua. A língua de sinais também não é mímica, não é pantomima. A língua de sinais é uma língua composta por gramática, com sinais gramaticais. A língua de sinais também não é somente o alfabeto manual. Ela é muito mais do que o alfabeto. Ela possui sinais em seu vocabulário. A Libras não é uma versão sinalizada da língua portuguesa. Inclusive, a Libras não veio da língua portuguesa. Ela veio de outra língua de sinais. A Libras possui variação linguística. Então, cada estado, cada cidade vai ter algumas palavras que são próprias daquele lugar. A Libras possui uma escrita, sim. Não é uma escrita alfabética, mas é uma escrita de sinais. E nós chegamos então ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aprendendo muito e que vocês possam, muito em breve, aplicar todos esses conhecimentos na vida pessoal e no exercício da profissão de vocês. Até mais, pessoal. Foi um prazer estar com vocês em mais uma aula.